Existe uma pergunta que muitos cristãos fazem hoje, especialmente aqueles que desejam crescer espiritualmente, de forma verdadeira e profunda. Como desenvolver uma vida de oração forte, constante e cheia da presença de Deus? Essa pergunta parece simples, mas ela tem desafiado gerações de cristãos ao longo da história. Curiosamente, um dos exemplos mais impressionantes de disciplina espiritual e vida de oração veio da rotina de um homem do século XVIII que mudou o curso do cristianismo em grande parte do mundo. Esse homem foi John Wesley. Wesley não ficou conhecido apenas como um grande pregador ou líder de um movimento espiritual. Ele ficou conhecido também por algo muito mais profundo: sua vida de oração extremamente disciplinada e intencional. Para ele, oração não era apenas uma prática ocasional ou um momento religioso dentro da rotina. Oração era o centro de tudo. Era o lugar onde ele encontrava direção, força, correção e comunhão com Deus. E talvez a coisa mais surpreendente seja perceber que Wesley não nasceu com essa disciplina pronta. Ele treinou sua vida espiritual. Ele construiu hábitos. Ele criou um método para manter seu coração constantemente voltado para Deus. Essa palavra método é extremamente importante quando falamos de Wesley, porque foi exatamente por causa da disciplina espiritual que ele e seus amigos desenvolveram que começaram a ser chamados de metodistas. No início, esse nome era usado quase como uma crítica, porque as pessoas achavam exagerado o nível de organização espiritual que eles praticavam. Mas Wesley não se incomodava com isso. Para ele, disciplina espiritual não era exagero, era proteção da alma. Tudo começou durante seus anos na Universidade de Oxford. Wesley e um pequeno grupo de amigos decidiram levar sua fé extremamente a sério. Eles se reuniam regularmente para orar, estudar as Escrituras, jejuar e examinar suas próprias vidas diante de Deus. Esse grupo ficou conhecido como Holy Club. Eles tinham horários específicos para a oração, tinham metas espirituais claras, tinham perguntas profundas que faziam uns aos outros para avaliar o estado da própria alma. Era um estilo de vida muito diferente do que a maioria das pessoas ao redor deles estava vivendo. Enquanto muitos estudantes estavam preocupados apenas com estudos acadêmicos ou diversão, Wesley estava treinando sua vida espiritual com uma intensidade incomum. Mas o mais impressionante é que essa disciplina não nasceu apenas de um desejo de parecer espiritual. Ela nasceu de uma convicção profunda. Wesley acreditava que a vida cristã precisava ser cultivada diariamente. Ele entendia algo que muitos cristãos ainda lutam para compreender hoje: a vida espiritual não cresce por acidente. Assim como o corpo precisa de exercício e alimento constante para se manter saudável, a alma também precisa de disciplina espiritual para permanecer forte. Por isso, Wesley começou a organizar sua rotina diária com grande cuidado. Ele acordava muito cedo. Em muitos dias, ele levantava por volta das 4 ou 5 da manhã. As primeiras horas do dia eram dedicadas quase completamente à oração e à leitura das Escrituras. Para ele, começar o dia na presença de Deus era absolutamente essencial. Ele acreditava que as primeiras horas da manhã tinham um valor espiritual especial, porque a mente ainda não estava cheia de distrações e preocupações. Nesse momento silencioso, ele buscava alinhar seu coração com Deus antes de enfrentar qualquer atividade do dia. Mas Wesley não apenas orava de forma espontânea, ele treinava sua oração. Isso significa que ele usava diferentes formas de oração para manter sua comunhão com Deus viva e profunda. Algumas vezes, ele orava em silêncio, apenas refletindo diante de Deus. Outras vezes, ele usava salmos como guia de oração. Em muitos momentos, ele escrevia suas próprias orações em um diário espiritual. Esses registros mostram algo muito interessante sobre sua vida. Wesley levava extremamente a sério o exame do próprio coração. Ele frequentemente escrevia perguntas para si mesmo. Perguntas como: estou vivendo de forma que agrade a Deus? Minhas palavras refletem o amor de Cristo? Estou usando meu tempo com sabedoria? Existe algum pecado que estou ignorando? Essas perguntas
faziam parte de um processo constante de crescimento espiritual. Wesley acreditava que a oração não era apenas um momento para pedir coisas a Deus. Era também um momento para permitir que Deus examinasse o coração humano. Essa prática de autoexame espiritual se tornou uma das marcas mais fortes da espiritualidade metodista. Outra prática que Wesley incorporou em sua rotina de oração era o jejum. Ele jejuava regularmente, especialmente às quartas-feiras e sextas-feiras. Para ele, o jejum não era apenas uma tradição religiosa, era uma forma de disciplinar o corpo e lembrar a si mesmo que sua dependência verdadeira estava em Deus. Hoje, muitas pessoas associam espiritualidade apenas com emoções, mas Wesley via a espiritualidade como algo que envolvia toda a vida, mente, corpo, hábitos e decisões diárias. Sua oração também era profundamente conectada com a leitura das Escrituras. Ele não separava essas duas coisas. Para Wesley, a Bíblia era o principal guia para a oração. Muitas vezes ele lia um trecho das Escrituras lentamente, meditava sobre cada frase e depois transformava aquele texto em oração. Esse tipo de prática ajudava a manter sua mente focada e seu coração alinhado com a palavra de Deus. Mas talvez uma das coisas mais impressionantes sobre sua vida de oração seja o fato de que ela continuou firme mesmo quando sua agenda se tornou extremamente intensa. Depois que o movimento metodista começou a crescer, Wesley passou a viajar constantemente para pregar. Ele percorria milhares de quilômetros a cavalo todos os anos. Pregava várias vezes por dia. Enfrentava clima difícil, oposição e cansaço físico. Mesmo assim, sua vida de oração permaneceu uma prioridade absoluta. Ele não permitia que o ministério substituísse sua comunhão com Deus. Pelo contrário, ele sabia que sem oração, todo o resto perderia sua força espiritual. Essa convicção é algo extremamente poderoso para quem deseja aprender com sua história. Muitas pessoas hoje dizem que não conseguem orar porque estão ocupadas demais. Mas Wesley viveu uma das agendas mais intensas de sua época e ainda assim manteve uma vida de oração profunda. Isso mostra algo muito importante. O problema raramente é falta de tempo. Na maioria das vezes, o problema é falta de prioridade. Para Wesley, a oração não era apenas mais uma atividade espiritual. Ela era a fonte de tudo. Era o lugar onde ele renovava sua fé. Era o lugar onde encontrava coragem para continuar. Era o lugar onde Deus moldava seu caráter. E talvez seja exatamente por isso que seu ministério teve um impacto tão profundo. Porque antes de transformar cidades inteiras, Wesley permitiu que Deus transformasse seu próprio coração através de uma vida de oração disciplinada. Agora, a pergunta que começa a surgir é inevitável. Como exatamente Wesley estruturava sua rotina de oração ao longo do dia? Quais eram os hábitos específicos que ele praticava para manter sua vida espiritual forte mesmo em meio a uma rotina extremamente exigente? A resposta para essas perguntas revela detalhes ainda mais impressionantes sobre como ele treinava sua vida de oração. E é exatamente isso que vamos explorar. A resposta não está em um único segredo místico, nem em uma técnica complicada, mas em algo muito mais profundo e ao mesmo tempo muito simples: constância espiritual. Wesley acreditava que a oração precisava fazer parte de toda a estrutura da vida diária, não apenas de momentos isolados, mas de todo o ritmo da vida. Por isso ele desenvolveu um hábito muito claro: dividir seu dia em momentos de comunhão com Deus. A oração não era apenas algo que ele fazia quando sentia vontade. Era algo que ele havia decidido praticar, independentemente das circunstâncias, do cansaço ou da agenda. Para Wesley, disciplina espiritual não limitava a fé. Pelo contrário, fortalecia a fé. Logo ao despertar, antes mesmo de qualquer outra atividade, ele dedicava tempo à presença de Deus. Esse momento da manhã era extremamente precioso para ele. Ele acreditava que, se o coração começasse o dia alinhado com Deus, todo o resto do dia seria vivido com mais clareza espiritual. Muitas vezes, Wesley passava 1 hora ou mais nesse primeiro período de oração,
lendo as Escrituras lentamente, refletindo e conversando com Deus de maneira profunda. Mas sua vida de oração não terminava ali. Ao longo do dia, ele cultivava pequenos momentos de comunhão com Deus. Enquanto caminhava, enquanto cavalgava longas distâncias entre cidades, enquanto se preparava para pregar, Wesley mantinha sua mente voltada para Deus. Ele transformava momentos comuns em oportunidades de oração. Isso mostra algo muito importante. Para Wesley, oração não era apenas ajoelhar-se em silêncio em um lugar específico. Oração era manter o coração consciente da presença de Deus durante todo o dia. Essa prática é algo que muitos cristãos modernos perderam, porque muitas vezes pensamos na oração apenas como um evento isolado. Mas Wesley entendia a oração como uma conversa contínua com Deus. Outro aspecto extremamente marcante de sua rotina espiritual era o exame diário da alma. No final de cada dia, Wesley reservava tempo para refletir profundamente sobre suas atitudes, pensamentos e decisões. Ele fazia perguntas muito diretas a si mesmo. Perguntas como: hoje minhas palavras refletiram o amor de Cristo? Usei meu tempo de forma que glorifica a Deus? Deixei que algum orgulho, ira ou egoísmo dominasse meu coração? Essas perguntas não eram feitas com espírito de condenação. Eram feitas com desejo sincero de crescimento espiritual. Wesley acreditava que o coração humano precisa ser constantemente alinhado com Deus, porque sem vigilância espiritual, até mesmo pessoas sinceras podem se desviar lentamente. Esse hábito de autoexame era acompanhado por oração de arrependimento e renovação. Quando Wesley percebia que havia falhado em alguma área, ele não ignorava isso. Ele levava imediatamente a situação diante de Deus em oração, buscando perdão e força para melhorar. Essa prática mantinha seu coração sensível espiritualmente. Outra característica importante de sua vida de oração era o uso constante das Escrituras. Wesley acreditava que a Bíblia deveria moldar não apenas o pensamento cristão, mas também a oração cristã. Muitas vezes ele pegava um salmo ou um trecho do Evangelho e transformava cada frase em oração. Por exemplo, ao ler um salmo que falava da fidelidade de Deus, ele começava a agradecer a Deus por sua fidelidade. Ao ler um versículo sobre santidade, ele pedia ajuda para viver uma vida mais santa. Ao ler sobre misericórdia, ele orava pedindo um coração mais compassivo. Dessa forma, sua oração permanecia profundamente enraizada na palavra de Deus. Outro ponto que merece atenção é que Wesley acreditava que a oração precisava ser acompanhada de ação. Para ele, uma vida de oração verdadeira inevitavelmente produz uma vida de serviço. Por isso, enquanto orava, ele também buscava oportunidades para ajudar pessoas, aconselhar aqueles que estavam sofrendo e levar esperança espiritual para comunidades inteiras. Ele entendia que a oração não nos afasta da realidade. Ela nos envia de volta ao mundo com mais amor, mais compaixão e mais coragem. Ao longo dos anos, essa disciplina espiritual produziu algo impressionante. Wesley se tornou um dos líderes espirituais mais influentes de sua época. Ele pregou milhares de sermões, percorreu enormes distâncias e ajudou a iniciar um movimento que impactou milhões de vidas. Mas quando olhamos profundamente para sua história, percebemos algo essencial. Tudo isso foi sustentado por sua vida de oração. Sem oração, nada disso teria permanecido forte por tanto tempo. Sem oração, seu ministério teria se tornado apenas atividade religiosa. Sem oração, sua energia espiritual teria se esgotado rapidamente. Por isso Wesley protegia sua vida de oração com extrema seriedade. Ele sabia que muitas pessoas poderiam admirar seus sermões, seu trabalho e sua liderança, mas ele também sabia que o verdadeiro poder espiritual não vinha dessas coisas. O verdadeiro poder vinha da presença de Deus. Talvez seja exatamente por isso que sua história continua inspirando tantos cristãos hoje, porque ela nos lembra que uma vida espiritual forte não nasce apenas de entusiasmo momentâneo. Ela nasce de disciplina diária, decisões constantes
e um coração que escolhe buscar a Deus todos os dias. E agora surge uma pergunta importante para quem está ouvindo esta mensagem até aqui. Como está a sua própria vida de oração? Ela é apenas ocasional? Ou ela se tornou parte do ritmo da sua vida? Se este conteúdo está ajudando você a refletir sobre sua caminhada espiritual, escreva nos comentários: eu quero crescer na minha vida de oração. E se você deseja continuar aprendendo princípios espirituais profundos com grandes homens da fé como John Wesley, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também desejam fortalecer sua caminhada com Deus. Porque às vezes tudo o que Deus precisa para transformar uma vida é um coração disposto a buscá-lo todos os dias. Existe um detalhe extremamente importante na maneira como John Wesley treinava sua vida de oração que muitas pessoas ignoram quando olham apenas para sua disciplina espiritual. Wesley não via a oração apenas como uma obrigação religiosa ou como uma prática que precisava ser cumprida para manter uma rotina espiritual organizada. Para ele, a oração era relacionamento. Era o lugar onde o coração humano encontra o coração de Deus. Era o espaço onde a alma se torna sensível à voz divina, onde a mente se alinha com a verdade das Escrituras e onde as motivações mais profundas são purificadas. Por isso, mesmo sendo extremamente disciplinado, Wesley nunca tratou a oração como algo mecânico. Ele sabia que a disciplina cria o ambiente, mas é a sinceridade que mantém a chama espiritual viva. Muitas pessoas conseguem manter práticas religiosas por algum tempo, mas sem um coração realmente voltado para Deus, essas práticas acabam se tornando vazias. Wesley tinha plena consciência disso. E exatamente por essa razão ele insistia constantemente que a oração precisava envolver todo o ser: mente, emoções, vontade e desejo. Em muitos momentos de sua vida ele falava sobre aquilo que chamava de oração do coração. Esse tipo de oração não depende apenas de palavras elaboradas ou de longos discursos espirituais. Ela nasce de uma alma que realmente deseja estar perto de Deus. Às vezes podia ser uma oração longa, cheia de intercessão e reflexão. Outras vezes podia ser apenas um clamor simples, quase silencioso, mas profundamente sincero. Essa compreensão permitiu que Wesley mantivesse uma vida de oração mesmo em meio a uma rotina extremamente exigente. É importante lembrar que ele não vivia uma vida tranquila e isolada. Pelo contrário, sua agenda era considerada uma das mais intensas entre os líderes religiosos de sua época. Wesley viajava milhares de quilômetros todos os anos, quase sempre a cavalo, atravessando cidades, vilas e campos para pregar. Em muitos dias ele pregava várias vezes, aconselhava pessoas, escrevia cartas, organizava comunidades e ainda precisava lidar com críticas e oposição. Mesmo assim, sua vida de oração continuava firme. Isso revela algo extremamente poderoso. Wesley não esperava ter tempo livre para orar. Ele organizava sua vida de forma que a oração permanecesse no centro de tudo. Quando cavalgava por longas distâncias, muitas vezes transformava aquele tempo em oração silenciosa. Quando enfrentava decisões importantes, buscava imediatamente a direção de Deus. Quando enfrentava críticas ou perseguição, voltava-se para a oração como fonte de equilíbrio emocional e espiritual. Esse estilo de vida criou dentro dele uma consciência constante da presença de Deus. Não era apenas um momento de oração. Pela manhã ou à noite, era uma caminhada espiritual contínua. Outro ponto essencial em seu treinamento espiritual era a prática da intercessão. Wesley não orava apenas por si mesmo. Grande parte de suas orações era dedicada a outras pessoas. Ele intercedia por amigos, por membros das comunidades metodistas, por pessoas que estavam passando por sofrimento e até mesmo por aqueles que o criticavam ou se opunham ao seu ministério. Essa prática ampliava sua visão espiritual. Quando alguém ora constantemente pelos outros, o coração se torna mais compassivo, mais sensível e mais disposto a servir.
Para Wesley, oração e vida prática estavam profundamente conectadas. Talvez seja exatamente por isso que sua espiritualidade teve um impacto tão duradouro. Ele não ensinava apenas teorias espirituais. Ele demonstrava, e através de sua própria rotina, como a oração pode moldar completamente a vida de uma pessoa. Com o passar dos anos, aqueles que caminhavam ao lado de Wesley começaram a perceber algo muito claro. Sua força espiritual não vinha apenas de sua inteligência, nem apenas de sua capacidade de liderança ou de sua habilidade como pregador. A verdadeira fonte de sua influência estava em sua vida de oração. Era na oração que ele encontrava clareza para ensinar. Era na oração que ele encontrava coragem para enfrentar oposição. Era na oração que ele encontrava amor para cuidar das pessoas. E era na oração que ele encontrava força para continuar mesmo quando o corpo estava cansado. Esse testemunho continua extremamente relevante hoje. Vivemos em uma época cheia de distrações, pressões e atividades constantes. Muitas pessoas dizem que desejam crescer espiritualmente, mas frequentemente lutam para manter uma vida de oração consistente. A história de Wesley nos lembra que uma vida de oração não nasce de momentos ocasionais de inspiração. Ela nasce de decisões diárias. Decidir separar tempo para Deus. Decidir buscar sua presença antes de enfrentar os desafios do dia. Decidir examinar o próprio coração com sinceridade. Decidir permanecer conectado com Deus mesmo em meio às responsabilidades da vida. Essas decisões podem parecer pequenas no início, mas com o tempo elas moldam profundamente o caráter espiritual de uma pessoa. Talvez seja exatamente isso que torna a história de Wesley tão inspiradora. Ele nos mostra que qualquer pessoa pode desenvolver uma vida de oração forte se estiver disposta a cultivar disciplina, sinceridade e constância diante de Deus. Agora vale uma pergunta muito importante para quem acompanhou esta mensagem até aqui. Se a vida de oração foi tão central na transformação da vida de John Wesley, o que poderia acontecer se nós também decidíssemos levar nossa vida de oração mais a sério? Talvez muitas coisas começassem a mudar. Talvez nossa mente se tornasse mais tranquila. Talvez nossas decisões se tornassem mais sábias. Talvez nosso coração se tornasse mais sensível à presença de Deus. E talvez, assim como aconteceu na vida de Wesley, nossa fé começasse a impactar não apenas nossa própria vida, mas também as pessoas ao nosso redor. Se esta mensagem fez você refletir sobre sua própria caminhada espiritual, escreva nos comentários: eu quero fortalecer minha vida de oração. E se você deseja continuar aprendendo lições espirituais profundas com histórias inspiradoras de fé, deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque muitas vezes a transformação espiritual que buscamos começa com algo simples, uma decisão diária de falar com Deus.